Graça e paz. Parece que eu estou bastante afinado com o pastor Ismael. Nós já estamos há 14 dias das eleições gerais em nosso país. Já estava nos planos de eu falar isso. No próximo dia 7, eu creio em Deus, que todos os brasileiros estarão elegendo presidente e vice-presidente da República, ainda 513 deputados federais, 54 senadores, 27 governadores dos estados e do Distrito Federal e vários deputados estaduais. É um compromisso nosso. Mas eu não estou aqui para falar de política. Estou apenas introduzindo essa informação no início desta mensagem, não porque eu gosto de falar de política, mas é por causa do tema da mensagem desta noite. O tema da mensagem desta noite é uma pergunta para cada um de nós que aqui está. Em quem está a nossa esperança? Pergunte para quem está do seu lado. Em quem está a sua esperança? Aí eu pergunto, é no candidato A, B ou C? Não, em nenhum deles. E o nosso pastor aqui na oração, por isso eu digo que nós estamos afinados em espírito, né? Porque ele orou, dizendo que a nossa esperança está em Deus. Agora, o nosso dever de cidadãos, nós temos que cumprir. E orando e buscando em Deus a orientação, a gente vai achar um menos ruim por aí, para a gente eleger em nome de Jesus. Então, a nossa esperança, meus queridos, não está em nenhum desses que por aí está. Apesar de nós termos que dar um voto para eles. Isso porque, meus queridos, há muito tempo, existe um grande número de pessoas que deixam de depositar a sua esperança totalmente em Deus e começa a depositar apenas no homem e na mulher. E por isso, a gente encontra por aí muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, abatidas, tristes, amarguradas, sem possuir algum fio de esperança em suas vidas físicas e espirituais. Porque apenas colocou a sua confiança no homem ou na mulher para ser eleito nesta nação, no estado ou no município. Mas em quem está a nossa esperança, de verdade? Vamos ler a palavra de Deus. Salmo 33, do verso 12 ao 22, está baseado a mensagem desta noite, com esse tema. Salmo 33, de 12 a 22. Se a mídia puder colocar aí na tela, fica melhor para o entendimento. Na NVI, nós estamos... Salmo 33, falei 33 mesmo? Do verso 12 até o 22, ok? Começa dizendo assim, irmãos, vão acompanhando aí, eu vou estar lendo. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar.
Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, aleluia. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Paizinho amado, Deus querido, louvamos a ti, Senhor, porque somos teus filhos e queremos, ó Pai, ser usado exclusivamente pelo teu Santo Espírito nesta noite. Ó Deus, cuida de mim, tu sabes, tu me conheces, e aqui estou, Deus, para falar as tuas verdades, as verdades da tua palavra. E também, ó Deus, ser com cada coração, com cada mente, que esteja receptivo à tua vontade, ao teu querer, ó Deus, a tua palavra nesta noite. Fala por nós, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, falar sobre esperança é algo maravilhoso, porque nós temos que viver por fé, tendo esperança. Nós temos que viver por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é essa fé que nos leva a ter uma esperança, e esperança de dias melhores, esperança de coisas maiores e melhores para nós. Então todos nós que servimos ao Senhor, precisamos entender, queridos, através da palavra de Deus, que existem lutas, que existem tribulações, mas se somos aliançados com o Senhor, devemos e podemos continuar vivendo cheio de esperança nele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos perder a esperança de dias melhores, se a nossa esperança estiver alicerçada em Deus. E mesmo quando as situações forem adversas ou contrárias à nossa vontade, ao nosso querer, nós vamos nos mantermos firmes na esperança de que Cristo é a solução. E a pergunta nesta noite é esta: você está doente? Está sofrendo? Passou por alguma decepção? Você está chorando? Está desanimado? Eu lhe pergunto mais: em quem está a sua esperança? Em quem está a sua esperança? Mediante o quadro que você enfrenta, que você está vivendo, em quem está a sua esperança? Vejamos a resposta do Senhor. Eu quero apresentar a resposta de Deus para a sua vida, para a minha vida nesta noite. Olha o que diz Deus em Jeremias 31, 16, 17. Eu quero, pastor, profeticamente dizer para você, pastor, essas palavras é para você, é para o hóspede e para tantos outros que estão enfermos, estão sofrendo, necessitando do cuidado de Deus cada dia mais. Jeremias 31, 16, 17, diz assim: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor, aleluia. Há esperança para o seu futuro, pastor Ismael. Há esperança para você, o hóspede. Há esperança para você, qualquer irmão ou amigo que esteja aqui nesta noite, que esteja enfrentando um problema difícil. Para Deus não há impossível. É difícil para você, é difícil para os médicos, para o homem aqui na terra, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. Então há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Mas qual o significado mesmo de esperança? Meus queridos, tem alguns significados, mas eu gosto mesmo deste significado. Esperança é a expectativa de algo bom que se deseja. Esperança, vou repetir, e eu quero que você repita comigo. Esperança é a expectativa de algo bom
que eu desejo. Diga assim. Então pronto. Você deseja tudo de bom, é a sua expectativa, é a sua esperança. E eu digo para vocês, eu tenho uma expectativa muito grande, além de muitas aqui para este mundo, mas a minha expectativa maior, meus queridos, é de um dia morar no céu junto com Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Se esta é a sua expectativa, dê glória a Deus, e esta é a sua esperança também. Se ela é a sua expectativa, é a sua esperança. Aleluia. Mas, meus queridos, mesmo desejando coisas boas que nós desejamos, se a nossa expectativa é essa, muitas vezes também passamos por tantas provas, passamos por lutas, passamos por aflições, que até falamos como o profeta Jeremias falou, lá em Lamentações 3, 18 a 20, quando ele diz assim, meu esplendor já se foi. Ele estava passando num momento tão difícil, tribulações, lutas, que ele diz assim, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava no Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu e você, nós enfrentamos uma batalha tão grande, uma enfermidade, outra coisa qualquer, em que a nossa alma fica triste, se desfalece dentro de nós. Jeremias está dizendo isso aqui. A nossa alma querendo desfalecer dentro de nós não queremos mais ter alegria para fazer isso ou aquilo. Mas aí, meus queridos, a própria palavra de Deus, veja bem, aparece através do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, dizendo assim, preste atenção, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos indecisos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, glória a Deus. Nós pensamos, nós precisamos ver isso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus mostra os dois lados, as duas faces. Quando alguém está abatido, está triste, mesmo sendo um servo do Senhor, mas a palavra de Deus mostra aqui também na vida de Paulo, o que ele sofreu tanto. E quando ele diz essas palavras aqui, ele vivia sofrendo também, ele enfrentava martírios. Mas ele diz aqui, olha, nós podemos ser perseguidos, mas nunca abandonados. Abatidos, mas nunca destruídos. Ó meu irmão, ó minha irmã aqui presente, em quem está a sua esperança? Põe a sua esperança no Senhor Jesus. Põe a sua esperança somente nele. Nós vemos no Salmo 40, verso 1, Davi dizendo assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Quantas vezes você tem gritado ao Senhor? Quantos gritos você tem dado? Senhor, resolve o meu problema. Socorre-me. Davi gritava. E aqui está a resposta. Davi diz, olha, eu coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Glória a Deus. Se você continuar lendo o Salmo, ele vai dizer, o Senhor me tirou de um lamaçal, de um poço de lama e me colocou no lugar seguro. É assim que Deus faz. Ele é a nossa verdadeira esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí, irmãos, meus queridos, eu quero dizer para você nesta noite, ou perguntar para você, você tem esperança em Deus? Quantos têm aqui esperança em Deus? Amém, glória a Deus. Eu quero dizer para você, não divida a sua esperança com mais ninguém. A sua esperança em Deus tem que ser nele. Não divida com outro. Toda a nossa esperança deve ser em Deus. E ela deve ser tão forte, tão grande, tão intensa, que mesmo consciente de que um dia o nosso corpo, esse corpo nosso será desfeito, será destruído, nós possamos dizer como Jó, que tinha a mesma esperança nesse Deus que tudo pode. Olha o que Jó diz
no seu livro, capítulo 19, 25 e 27, Jó disse o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus, eu verei com os meus próprios olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é esperança. Isso é esperança no Deus vivo. E Jeremias, que lá atrás nós falamos dele, há pouco instante, no mesmo capítulo 3, 18 a 20, ele falou, ele havia dito: lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Mas é esse mesmo Jeremias que diz, agora nos versos 21 a 24 do mesmo capítulo 3 de Lamentações: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Louvado seja o nome do Senhor. O homem estava sofrendo, o homem estava desanimado, com a sua alma triste e abatida, mas ao mesmo tempo ele se levanta e diz essas palavras: todavia me lembro do que pode me dar esperança. Meu amigo, meu irmão em Cristo, você está sofrendo, mas você tem que lembrar daquele que pode te dar esperança. Esperança de saúde, de cura, de libertação, de restauração da família, em todo sentido falando, e você ser vitorioso nas mãos do Senhor. Queridos, mesmo diante de qualquer tipo de adversidade que estejamos passando, devemos lembrar-nos daquele que é a nossa maior esperança, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E assim como Jeremias, nós também devemos afirmar com convicção. Eu quero que vocês afirmem comigo, com essa convicção. Vamos dizer: a minha porção é o Senhor, portanto, nele ponho a minha esperança. Glória a Deus. Mas, amados, no texto em apreço desta noite, Salmo 33, verso 12 a 22 que nós lemos, Davi começa dizendo que feliz é a nação, né, que tem o Senhor como Deus. E nós brasileiros podemos comprovar isso. Não podemos dizer que somos infelizes, apesar dos pesares, apesar de tudo que há ruim nesse país. Mas nós somos felizes porque nós temos Jesus conosco em nossas vidas, o Espírito Santo habita em nós, e nós temos ainda a liberdade de expressão. Não é mesmo? Mas, veja bem, o país ainda está nessa situação, sem ser totalmente destruído, porque existe nós, os servos de Deus, aliançados com o Senhor, não só nós aqui em João Pessoa, mas em todo esse país, muita gente que serve a Deus, que batalha por dias melhores. É por causa da aliança que nós temos com o Senhor. Porque nós sabemos que existe um povo que serve a Deus, um povo que não se conforma com este mundo, um povo que quer ver esse país melhor, e por isso clama todos os dias orações. Estamos cultuando a Deus, estamos falando e clamando e pedindo para que todo mundo se una em torno de ver esses dias melhores, tendo a esperança, claro, primeiramente em Deus, mas dando o nosso voto também para aqueles que possam dirigir esta nação, o Estado e assim sucessivamente. Mas nós devemos ter que lembrar, irmãos, que nós somos cidadãos de duas pátrias. O pastor também falou isso aqui. De duas pátrias. Nós somos brasileiros, cidadão do Brasil, mas nós somos cidadãos dos céus. Quem é cidadão do céu aqui? Aleluia! E
Com essa convicção, nós batalhamos por dias melhores aqui, mas não preocupado plenamente de que aqui ficaremos. Porque a nossa pátria principal é lá. Amém, queridos? É no céu. Olha o que Paulo escreve em Filipenses 3:20. A nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o nosso Salvador Jesus. Passamos aqui um tempo. É um temporal. É um tempo curto que nós passamos aqui na terra, mas a nossa pátria mesmo é lá nos céus. E nós temos que viver aqui de uma forma esperançosa de que um dia nós vamos estar para sempre com Deus. Mas também, a palavra de Deus nos diz, Paulo escrevendo aqui, ele diz que Deus olha, além de dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para lhe pertencer, mas Deus está olhando dos céus e observando todos os habitantes da terra. Então, quem faz o bem e quem faz o mal, Deus está observando. Deus está sabendo da minha vida, da sua vida, da vida de cada um que vive aqui na terra, fazendo aquilo que agrada a Ele ou desagrada. É esse Deus que também o salmista diz aqui, que Ele forma o coração de todos e que conhece tudo o que fazem. Mas quando chega, meus irmãos, no versos 16 a 17, isso aqui foi do verso 12 até o 15, nós encontramos Davi destacando três forças naturais que são importantíssimas no sentido físico, no sentido material, mas que não significam nada e que não garantem nenhuma esperança para qualquer um de nós, sem que o poder de Deus e sem que a presença de Deus estejam nela. Repito, nós podemos fazer tudo, mas se não estivermos na esperança de que Deus está à frente de tudo, como vamos vencer as batalhas? Então essas três forças estão aqui nesse salmo. E a primeira força que Davi destaca está no verso 16, a parte A do versículo. Davi destaca a força de um exército. Diga assim, a força de um exército. Diz assim na parte A do versículo 16, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum. Seu exército é grande, é forte, mas se Deus não estiver no comando, ele não vai a lugar nenhum. E o Rei dos Reis, Jesus Cristo, em Lucas capítulo 14, 31 a 32, ele diz assim, qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. E aqui, meus queridos, Jesus nos ensina sobre a prudência, sobre o cuidado em resolver as nossas coisas, em tomarmos algumas decisões. Temos que ser cautelosos, precavidos e não precipitados em tudo que nós fizermos. Temos que ser cautelosos. Prudência é algo muito bom. E o rei Salomão, no Salmo 127, verso 1 e 2, ele aparece nos aquecendo espiritualmente com tais palavras. Ele diz assim, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Glória a Deus. Em outras palavras, está dizendo, será vão, será inútil a nossa luta, o nosso esforço, se a nossa esperança não estiver plena e exclusivamente no Senhor nosso Deus. Para tudo que nós vamos fazer, amado, para tudo. Eu costumo dizer isso, e é certo que nós só levantamos da nossa cama pela manhã, porque o Senhor permite. Somente porque Ele permite. Nós só vamos a algum lugar porque o Senhor permite. Nada nós fazemos sem a permissão de Deus. Para isso nós devemos reconhecer. Amados, nós somos o exército do Rei Jesus, amém?
coloque toda a sua esperança somente nele? Ou devemos, como exército do Rei Jesus, colocar toda a nossa esperança somente nele? Porque mesmo enfrentando batalhas de diversas modalidades, meus queridos, a sua palavra nos garante que com ele nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus por isso. Nós somos mais do que vencedores. Então nós temos que vencer as batalhas confiado no Senhor. A segunda força que Davi destaca está no verso 16, a parte B do versículo, quando ele diz assim: nenhum guerreiro escapa por sua grande força. A força de um guerreiro. Diga assim, a força de um guerreiro. Então, nenhum guerreiro, meus queridos, escapa por sua grande força. Então, nós vemos o que na Bíblia? Capítulo 16 de Juízes. Nós vemos que Sansão era um ótimo guerreiro, um grande guerreiro, sim ou não? Sim. E enquanto ele era obediente a Deus, enquanto a sua esperança era somente em Deus, ele vencia os inimigos. Mas quando ele começou a desobedecer ao Senhor e achar que a sua força emanava de si mesmo, começou a ser derrotado ao ponto de ser preso e ter os seus 2 olhos furados. E depois veio a morte. Então, não devemos brincar, porque a força de um guerreiro, ela tem que estar vindo do Senhor. Quanto de nós, em alguns momentos, meus queridos, em situações, nos achamos espiritualmente fortes demais? Será que não tem esse momento? Eu já passei por isso. Eu creio que cada um passa. Se acha forte demais, orar tanto para quê? Orar mais para quê? E aí, nós não oramos como orávamos antes, no começo da nossa vida. Já não lemos a Bíblia como antes. Para que ler Bíblia todos os dias? Então você está se achando forte demais. Já não queremos ir mais às células. Por quê? Eu ia antes, gostava, mas agora esse negócio de célula toda semana, não. Está se achando forte demais. Muitos já não se interessam pelo enchimento do Espírito Santo. E não interessando, não busca. É preciso que nós nos interessemos, irmãos, em tudo que temos a realizar para o reino de Deus, porque Ele quer nos encher do seu Santo Espírito, para nós sermos luz nas trevas, para nós sermos sal e luz deste mundo. Às vezes também não queremos adorar a Deus, mais como nós adorávamos antes, com todo fervor, com toda alegria, com toda busca. Mas nos seus grandes momentos de lutas, meus queridos, batalhas e tribulações, Davi, mesmo sendo um guerreiro, um grande guerreiro, no Salmo 44, 6 e 7, ele diz o seguinte: não confio no meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu, Senhor, nos concede a vitória sobre os nossos adversários. Glória a Deus. Eu li esse texto aqui na sexta-feira pela manhã, momento de oração, que eu quero aproveitar e convidar mais gente para vir orar conosco. E eu li aqui, e esse texto me chamou muita atenção, porque Davi era um homem que sabia manejar bem a espada, o arco. Mas ele diz: eu não posso confiar no meu arco, eu não posso confiar na minha espada, porque nenhum deles me concede a vitória, mas é o Senhor que concede a vitória para a minha vida. Meu prezado, você tem confiado em quê? No seu bom carro, na sua boa casa, no seu bom apartamento, em tudo que você tem, na sua própria força, na sua própria inteligência? Confie no Senhor, porque a vitória vem dEle. Confie no Senhor, porque a vitória vem dEle. Aleluia! E ainda no Salmo 121 e 2. Estou quase chegando para o final, viu, irmão? Davi também fala assim, quando ele se via bem apertado, bem atribulado. Às vezes somos nós também, no nosso dia a dia. Ele diz assim: levanta os meus olhos para os montes e pergunta: de onde me vem o socorro?
O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro, amados, ele vem do Senhor. A nossa paz vem do Senhor, a nossa fé vem do Senhor, a nossa alegria vem do Senhor, a nossa cura vem do Senhor, a nossa esperança é o Senhor. Glória a Deus. Não devemos buscar em outro lugar, não devemos confiar em outro. A nossa resposta está com o Senhor. Quantos guerreiros e guerreiras do Senhor tem aqui nesta noite? Dê uma glória a Deus. Ouça, ponha sua esperança apenas no Senhor. Ele é o nosso grande e forte general. Aleluia. Glória a Deus. Quero chamar o louvor aqui para a gente achar que já está terminando mesmo, né? Mas vamos falar da terceira força e fazer a conclusão. Já estamos chegando para o final. A terceira força que Davi destaca aqui, meus irmãos, quem é que pode dizer aí já? Ele falou de um exército, um grande exército, de um grande guerreiro, e no versículo 17, a força destacada por Davi é a força do cavalo. Diga, a força do cavalo. O cavalo tem muita força, irmão? Sim ou não? Tem. Mas diz aqui a palavra de Deus, o cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Ele tem grande força, ele é útil, ele corre muito, é veloz. Mas, apesar da sua grande força, Davi diz, ele é incapaz de salvar alguém. Ao contrário, se depender só dele, ele vai destruir alguém. Mas olha o que o salmista Davi também diz, meus amados, no Salmo 147, verso 10 e 11. Ele complementa isso aqui. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, preste bem nessa palavra. Nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a sua esperança no seu amor leal. E Salomão diz em Provérbios 21:30, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Glória a Deus. Aí Davi volta a dizer no Salmo 27:8, alguns, vamos ler comigo, alguns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles que confiam em carro e cavalo vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes em pé. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Concluindo, irmãos, Davi também fala nos versos 18 e 19 da proteção do Senhor para com todos que o temem e que firmam a esperança no seu amor, ao ponto de Deus livrá-los da morte e garantir-lhes vida mesmo em tempo de fome. Mas em resposta à grande proteção de Deus para conosco, nós podemos afirmar como Davi nos versos 20 e 22. Coloque aí para a gente afirmar isso. Vamos dizer junto? Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. Aleluia.